A ministra da Cultura, Margarete Menezes, anunciou a liberação de quase R$1 bilhão para projetos de artistas por meio da Lei Rouanet. Segundo ela, os recursos tinham sido bloqueados pelo governo Bolsonaro. Além disso, Margarete informou ter publicado no Diário Oficial da União as primeiras prorrogações de projetos de captação pela Rouanet. A Lei Rouanet permite o patrocínio de obras culturais. Em contrapartida, o valor do patrocínio pode ser abatido total ou parcialmente de impostos. Mas com você, Zé, o que achou dessas primeiras medidas da ministra da Cultura? Ô, Vitor, primeiro eu queria dizer que eu não sou contra a Lei Rouanet, não, viu? A Lei Rouanet tem lá as suas vantagens. Uma lei, eu me lembro desse debate no Congresso, era o diplomata Rouanet, que morreu recentemente, ainda no governo Collor, começou esse debate antes, mas, enfim, foi publicado no governo Collor. E ela visa a possibilidade de financiamento de artes, né? Só que é o seguinte, muita gente diz, mas isso é um projeto, a captação é na iniciativa privada. Sim, mas é um dinheiro que o governo deixa de receberia através de impostos. E as empresas passam esse dinheiro para projetos culturais e desconta, portanto, trata-se de um dinheiro público. O que está errado, e essa lei, ela é boa. O que está errado é exatamente na projeção de grandes projetos de artistas que não precisam, famosos, que não precisam, e eles é que têm a capacidade máxima de fazer essa captação. Nem todo mundo consegue, primeiro, fazer um projeto e apresentar para ter acesso à Lei Rouanet. E depois da apresentação do projeto e da aprovação do projeto, é preciso ir atrás de empresas dispostas a investir. Quer dizer, quem tem condições de fazer isso? Grandes empresas, grandes estruturas. Como isso fica difícil, foi criado um monte uma rede para fazer esse trabalho de projeto e captação. E ganharam muito dinheiro. O artista não tinha essa habilidade, aí manda o escritório fazer e o escritório fica com boa parte. Aconteceram vários desacertos. Eu não acho que seja o normal o roubo e o desacerto. Roubo e desacerto é outra coisa, isso tem que ser investigado. Como o filme O Chateau, o Rei do Brasil, que o Guilherme Fontes teve que retornar dinheiro para os cofres públicos, porque houve irregularidades, quer dizer, projetos de 23 milhões e que acabaram em 2 shows, enfim, houve muitos desacertos. Então, o que é preciso nesta lei é vamos dizer, um pente fino, e foi o que aconteceu no governo Bolsonaro, quer dizer, não acabaram com a Lei Rouanet, apenas adequaram o que deve ser, dinheiro público, e é dinheiro público, não adianta dinheiro privado, não, é dinheiro público, porque se não fosse o projeto, entraria o dinheiro público nos cofres do governo. Então, dinheiro público não pode ir para quem ganha muito dinheiro, porque não precisa, o mercado se resolve, cobra ingresso, faz o patrocínio de empresas e assim por diante. Então, eu acho que precisa uma adequação da Lei Rouanet para quem realmente precisa, e eu colocaria aí as manifestações culturais, populares e regionais. Diga, Pavinato. Bom, a Lei Rouanet, ela funcionou durante o governo Bolsonaro, mas não da maneira que a classe artística do mainstream gostaria. A Lei Rouanet, ela se prestou ao papel para o qual ela foi criada, que é incentivar a cultura, a arte de artistas dos rincões do Brasil que, de outra forma, não teriam meios para levar a sua arte adiante. Só que nós tivemos um governo marcado com boas ações e discursos desastrosos. E nós temos um povo, a direita e a esquerda, um povo que gosta de discurso, um povo que gosta de ouvir o que quer. Então a gente tinha discursos do presidente, uma comunicação que não foi boa, mas os pequenos artistas, aqueles sem condições, dos lugares mais afastados, porque os lugares mais afastados, o grande Brasil, o Brasil grande também merece arte, o Brasil grande também merece cultura, e o dinheiro ia para lá. O dinheiro não ia para o grande artista, que não precisa de Lei Rouanet. O dinheiro não ia para o grande artista, que, como grande artista e grande influenciador que é um fator que gera votos ao candidato que libera, que dá sua chancela para que o Estado faça essa renúncia fiscal com a empresa que vai patrocinar um espetáculo e ter abatido do seu imposto
o valor respectivo através da Lei Rouanet. Então nós tivemos Lei Rouanet sim, mas nós tivemos para quem precisa. E agora nós vemos a liberação de 1 bilhão. Mas é interessante notar o seguinte, 1 bilhão bloqueado da Lei Rouanet. Não nos esqueçamos que nós saímos de uma realidade pós-pandemia, não nos esqueçamos que nós saímos de uma realidade em que o Auxílio Brasil se fez essencial para que nós não tivéssemos o número que o Lula mentia de famintos no Brasil. A Lei Rouanet, ela podia esperar, afinal de contas, não tinha muito espetáculo acontecendo. E mesmo no rescaldo do ano eleitoral, falar em Lei Rouanet é uma forma de falar em abuso de poder econômico, porque, afinal de contas, o show de um artista muito popular beneficiado com a Lei Rouanet é uma forma de incentivar os fãs desse artista a continuarem com o político que incentiva esse artista. Isso é claro, mas não tem como fotografar a intenção, muito embora nós tenhamos visto isso nas audiências de custódia totalmente ao arrepio da lei com relação às pessoas que ainda estão presas em Brasília, seja com a liberdade cerceada no sistema carcerário, seja por medidas cautelares restritivas de liberdade, como não uso de redes, como tornozeleiras eletrônicas. Mas o fato é que o Brasil saiu de uma pandemia, o Brasil vacinou toda a sua população, o Brasil deu 4 doses gratuitas de vacina, o Brasil atingiu a menor taxa histórica de fome durante esse período. O Brasil teve outras prioridades e mesmo assim, quando o governo do PT chega ao Planalto, diz que o Brasil está zerado. Onde é que estava 1 bilhão de reais da Lei Rouanet? Ou era mentira que tinha só 25 mil reais no caixa do governo? Mais uma mentira? Mais uma mentira. Ou alguém achou uma maleta na rua de Brasília com 1 bilhão dentro e agora está usando para a Lei Rouanet. Bom, a Lei Rouanet ela serve realmente a incentivar a cultura, especialmente aqueles que não têm condições. Mas chama muita atenção que, junto com essa informação da liberação de quase 1 bilhão para a Lei Rouanet, para os incentivos da Lei Rouanet, dentre os beneficiados, que foram também divulgados, cerca de 400 e pouco, quase 500 projetos agraciados com esse benefício, nós temos alguns que não mereceriam, a meu ver, esse incentivo governamental, porque já teriam condições de subsistir com os próprios rendimentos, se assim a gente pode dizer. Por exemplo, a escola de samba Rosas de Ouro, que é do primeiro escalão de São Paulo, tem mais de 1 milhão, aliás, quase 1 milhão e 900 mil reais destinados pela Lei Rouanet. Um valor que poderia ser facilmente dividido entre muitas outras escolas de samba que precisam, sim, do investimento, enfim, do incentivo do governo para a sua existência cultural, para a divulgação de suas artes, né? Uma escola que está no primeiro escalão do Carnaval de São Paulo tem outros meios de conseguir verbas. Aliás, o Carnaval de São Paulo, depois do Rio de Janeiro e talvez junto com o da Bahia, enfim, é um dos maiores eventos de arte, especialmente arte típica, do país, que move milhões e milhões na economia. São turistas, são investidores, são patrocinadores. Enfim, a gente tem um mar de oportunidades para empresas como essa, que eu estou falando só a título de exemplo. Mas, diante desse exemplo, a gente sabe que no meio dessas quase 500, outras tantas talvez não precisariam. Será que não tem gente com mais necessidade de cultura para receber esses valores? Fica aí um alerta para a gente acompanhar.